A, B, C, D, E. Pois é, eu acho que você sabe muito bem do que eu estou falando, não é mesmo? Do nosso alfabeto e de como usamos eles para escritas nos dias de hoje. Mas e aí, para você que está aprendendo a ler e a escrever? É difícil, né? Pois é, eu sei. Eu já passei por isso, viu? Mas logo mais você vai perceber que isso não é tão difícil assim. Mas e aí? Para a humanidade, será que foi fácil? Será que só tem a nossa língua? Óbvio que não. Mas e aí? Como será que é escrita a história da mesma? Será que é muito difícil? Será que é muito longa? Como é composta e onde nasceu? Se aventure comigo nessa história no dia de hoje. O meu nome é Emily Silva de Souza, estou no 5º semestre do curso de Pedagogia na Universidade São Judas Tadeu, no período noturno, com a orientação da nossa professora Cristine Simões. E hoje vamos falar, como você já percebeu, da história da escrita até nos dias de hoje. Solta a vinheta. Você lembra da primeira coisa que você comeu hoje? Talvez. Mas e aí? A primeira coisa que você falou? Seja um bom dia, seja estou cansado dessa quarentena. Pois é, eu não lembro exatamente o que eu falei. Se você não lembra, ok, está tudo bem. E da aula de ontem? Você sabe exatamente o que foi dito? Exatamente o que a professora passou? E todos os textos redigidos por ela? Pois é, eu também não lembro. Mas tudo bem. Graças a isto, temos o nosso caderno, que pode conter tudo o que precisamos nele. Todas as escritas, todas as formas de ser falados. O que é muito bom, pois nossa memória às vezes falha. Mas e aí? Para facilitar a memória, para nos comunicar com pessoas que estão afastadas do nosso tempo, temos várias maneiras de dizer, de escrever e de mandar mensagens, por que não? Antigamente, era muito provável, se você for um pouquinho mais velho, ter enviado carta para alguém. Eu mesma, com 20 anos, enviava muitas cartas ao Papai Noel no fim de ano, o que é uma forma de se escrever. Hoje em dia, temos maneiras um pouquinho mais fáceis, como, por exemplo, mensagens de textos, mensagens em redes sociais, e-mails, entre outras formas que a tecnologia que está na palma da nossa mão com o celular é capaz de nos ajudar. Mas e aí? Como você lê alguma coisa que foi escrita por alguém há tempos antigos? Você pode usar pelo menos um livro. Tenho quase certeza que você já leu um. Pode ser escrito há 10 anos atrás, 20, 30, há muito tempo atrás. Tanto que os papéis foram inventados por chineses. E antigamente os livros não eram escritos neles. Era escrito até em ossos. Pois é. Hoje, podemos deixar essas mensagens até mesmo para nossas gerações futuras. Os mais antigos escritos, provenientes da nossa sociedade até os dias atuais, foram escritos na Mesopotâmia pelos suméricos. Pois é, eles viviam lá muito antes dos assírios e dos famosos babilônicos. Lá, eles inventaram a escrita, que tinha um nome bem esquisitinho, chamada escrita cuneiforme. Mas por que esse nome? O termo vem do instrumento de trabalho que eles usavam para escrever, que era uma atual caneta deles. Essa caneta gravava os símbolos deles na cerâmica, que era o objeto escrito, pois naquele tempo ainda não existia papel, para compor todos os caracteres que eles precisavam escrever, e não precisava ser um grande desenhista para isso. Não muito longe dali, pouco de tempo depois, temos a escrita do próprio Egito, o famoso hieroglifo, que era determinada para um tipo de pessoa que vivia quase que sempre no palácio, chamado de escriba, que passavam por uma longa formação de ensino para que pudesse ler e escrever para o próprio faraó, até mesmo para os sacerdotes e para povos comuns. Eu não sei se você já percebeu, mas a maioria de filmes que retratam o Egito Antigo, quando tem um comunicado para o rei, algumas pessoas ficam na escada do próprio palácio com um papiro na mão, mostrando para o povo e até mesmo lendo, para aquele que há um comunicado que o rei normalmente escreve para ser passado pelo povo. Pois é,
maioria desses papéis eram escritos, lidos e redigidos pelos próprios escribas. Pois é, até a Idade Média, quando foi criada a imprensa, em 1450, as pessoas comuns ainda não tinham acesso à leitura de escrita e de leitura. A ideia que todas as pessoas fossem alfabetizadas só foi implantada muito tempo depois de séculos à frente. A palavra hieroglifo vem do grego hieros. Vocês acreditam? Que significa sagrado, e glifai, que significa gravar e escrever, e quer dizer escrita sagrada. Na verdade, existem 3 diferentes estilos de se escrever o famoso hieroglifo. Pois é, o mais desenhado, tal como vemos em desenhos de pirâmides, é chamado de estilo hieroglifórico. Ai, complicada essa palavrinha. Em papiros e em outros documentos, vemos outro estilo, o estilo hierático, ou seja, mais cursivo, mais fácil de se escrever. Pois é, por muito tempo a escrita permaneceu misteriosa. Mas ainda temos mais um tipo de escrita, o estilo demótico, que era o mais popular e ainda era mais fácil do que o hierático. Como eu disse, foi mantido por segredo por muito tempo o estilo de escrita de ser desvendado do Antigo Egito. Pois é, e só foi decifrado séculos depois pelo estudioso francês Jean-François Champollion, a partir de uma pedra que continha instruções em hieroglifos e sua tradução para grego. Pois é, ele chamou a pedra, basicamente, de um dicionário de hieroglifo para grego. América Central, os povos incas e os astecas tinham os seus próprios meios de escritas, mas infelizmente, quando os europeus conquistaram a sua região, a grande parte dos seus documentos, como os ensinamentos e algumas coisas aleatórias, como receitas, foram queimados pelos mesmos, por não entenderem a sua língua. Pois é, sabe-se que a escrita continha o nome de Nahuatl, que, por exemplo, surgiu um pouquinho depois do século XIII, mas infelizmente ainda não foi totalmente decifrada pelos estudiosos. A China também foi responsável pela sua própria forma de escrita. Pois é, criado há mais de 3.000 anos atrás. Eles foram responsáveis também pela invenção do papel, que nem eu disse no começo do vídeo. Antes disso, todos, de todo canto do mundo, escreviam de formas bem diferentes. Os livros, por exemplo, que eram redigidos, eram feitos de placas de barro, metal, osso e até mesmo bambu. Couro também era uma coisa assim, super comum. Até casca de árvores eles usavam. E também tinha o famoso papiro, que era uma espécie de papel mais grossinho, que eram enrolados ou dobrados. Mesmo os egípcios usavam ele, como eu acabei de falar da história deles um pouquinho antes. O pergaminho era obtido através de um couro que ficava curtindo por muito tempo, formando rolos, e podiam ser lavados ou até lixados como forma de borracha para apagar o que já tinha sido escrito e escrever outra coisa por cima. Até hoje, há diferentes tipos de escrita, porque são origens totalmente divergentes de diversos cantos do mundo. A escrita evoluiu do desenho, mais ou menos assim. No início, cada figura significava alguma coisa. Por exemplo, um peixe poderia significar simplesmente um peixe. Agora, um pé poderia significar um pé, andar, viajar. Esses tipos de escrita, digamos, tem o nome de pictografia. O significado deriva diretamente da figura que o representa. Por isso, é chamado de sistema figurativo. Se pedíssemos para você expressar a ideia de água em um símbolo, o que você desenharia? Provavelmente, cada pessoa
desenharia de um tipo diferente. Por isso, há consequências até hoje, levando à existência de diversos sistemas de escrita. As representações de elementos simples diferem desde os primórdios. Poderemos desenhar só água, um copinho com água ou alguma coisa do tipo. A ideia da água era representada pelos egípcios como uma onda, pelos chineses por covinhas que lembravam a correnteza do rio e pelos astecas pela cor azul do desenho com uma vasilha. A partir da escrita pictográfica, os traços foram simplificados e aqueles traços super difíceis já não se pareciam mais com o objeto que ele mesmo simplificava. Pois é, quando temos um sistema de escrita que possui um símbolo para cada coisa, como os chineses fazem até hoje, chamamos de sistemas ideográficos. Na escrita pictográfica e nos ideogramas que evoluíram a partir dela, a menos da escrita é a palavra. Nos sistemas ideográficos parece complexo para nós porque não precisamos necessariamente de cada símbolo que significavam cada palavra, o que faz os chineses até hoje, que é mais de 1000, para lermos um simples jornal ou um simples folheto. Com o alfabeto é diferente, conseguimos ler qualquer coisa desde que conhecemos uma ou duas dezenas de símbolos, porque o alfabeto é uma outra forma de invenção. Ele não quer desenhar a água, muito menos o seu pé, ou por exemplo o peixe. Ele quer trazer de uma coisa diferente. Ele quer trazer pelo próprio som, o próprio alfabeto. Ele é o resultado da decomposição do som das palavras em sílabas e fonemas, o som da letra. Cada uma representa um fonema ou mais de um, como por exemplo o C, que pode ter o som de K, como por exemplo na palavra casa. A mesma pode ter o som de S na palavra cidade. O nosso alfabeto é o latino e descende do grego. O grego, por sua vez, descende do fenício, que trouxe uma grande inovação. Com apenas 22 letras, o alfabeto fenício era muito mais simples do que o cuneiforme ou a palavra hieroglífica. O alfabeto fenício era consonantal, pois só registrava suas consoantes. Mais tarde, os próprios gregos colocaram as nossas vogais. Os fenícios habitavam em grande parte da Síria e no litoral do Líbano. Pois é, eles criaram esse alfabeto com o objetivo de facilitar suas negociações e compras no seu próprio comércio. Mas também, hoje, temos outros alfabetos que ainda não usam vogais, como por exemplo o hebraico e o árabe. Pois é, por isso são chamados de consonantais. É como se escreve, como por exemplo, se tivesse a palavra texto, só ia se escrever TXT. Por falar em texto, é uma grande coisa, é um grande sentido, que é só possível nesses alfabetos diferenciar o que o autor quer escrever, porque temos muitas palavras parecidas, e ao escrever como, por exemplo, FC, pode ter o significado de foca, faca ou fica. O alfabeto latino, o nosso alfabeto, ele é fonético e vocálico. A história da escrita nos faz reviver tudo o que aprendemos no passado, informando como as sociedades viviam, sua cultura, sua história, sua literatura, sua religião, enfim, elas nos deixam um legado de patrimônio cultural já desaparecidas, e por ela compreendemos como a escrita atual consegue nos ajudar. Na verdade, a escrita, como as línguas, está permanentemente em evolução. Ela reflete e acompanha tudo o que fazemos nos dias de hoje. Por isso, textos de apenas 100 anos atrás, muitas vezes, já tem palavras que caíram no esquecimento. Pois é, hoje não precisamos mais nos preocupar com curso de caligrafia, por exemplo, pois temos tudo que a tecnologia nos oferece para ter uma letra padrão ou uma letra mais rebuscada, como por exemplo no Word, que você pode editar todas as letras de maneiras que você mesmo quiser. Hoje temos maneiras de expressar até mesmo por figurinhas, como os famosos emoticons, que nem usado tanto esse nome, mas assim, que mostra nossa reação facial, feliz,
triste, alegre e também outras palavras abreviadas como na linguagem informal, que cresce cada dia mais, como VC e TB. Há um tempo atrás, nos perguntaríamos o que isso de fato significa. Nós sabemos hoje em dia que isso é a abreviação de você também. Pois é, tudo isso mostra como a escrita está em constante evolução, viva e ativa, inventando e reinventando pela humanidade todos os dias. Amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Tomara muito que vocês tenham gostado e ficamos até a próxima. Tchau, tchau!